Então, vamos agora com os slides para ver como era a Venezuela, o que aconteceu com a Venezuela e como está hoje, como destruir um país. Primeiro, antes do socialismo, professor, se tiver alguma coisa errada, por favor, corrija a gente, tá? Era chamada Venezuela Saudita, por ter a maior reserva de petróleo do mundo. São 300 bilhões de barris que tem como reserva. Só para mostrar uma diferença, são 267 que tem bilhões que tem a Arábia Saudita e acho que 209 bilhões que tem Irã. A maior reserva de petróleo do mundo é precisamente 17% a mais do que a Arábia Saudita e Irã. Os venezuelanos, antes do socialismo, eram os maiores consumidores de whisky do mundo. Entre 1950 e 1983, o desemprego no país era um dos mais baixos da região. Nos anos 70, os venezuelanos tinham o maior poder de compra entre os países da América Latina e isso era quase 3 vezes maior que dos brasileiros. Essa informação é da OCDE. Próximo slide. A partir de hoje, e aqui é onde entrega a primeira derrubada da narrativa canhoteira, porque, segundo o próprio presidente Lula, uma intervenção americana poderia gerar uma catástrofe humanitária. Ô, presidente, com todo respeito, que não merece. Hoje, 94,5% da população venezuelana está por baixo da linha de pobreza. Larissa, pode colocar, que senão não consigo ler. Aí, ok. A inflação em 2019 foi 344.510%. Em 2025, muito menor, ainda bem, 556%. E sabe como calculam o índice de inflação? Somente através do preço do cafezinho na padaria. Ou seja, bastaria falar com os padeiros, cara, não aumenta o preço do café e resolveram a parada. Tipo o IBGE, com índice de desemprego. O salário mínimo hoje na Venezuela é de 130 bolívares. Sabe a quanto equivale? Menos que 50 centavos de dólar. Dá R$ 2,70. Se isso não é uma catástrofe humanitária, Lula, nos conta qual seria. O governo paga, e aí que está. Você coloca renda de guerra econômica e troca por Bolsa Família. E você vai ter $160 de renda de guerra econômica, equivalem a R$864, por fora. Ou seja, não tem registro disso. E esse pagamento não entra na aposentadoria. Então, o governo venezuelano, a ditadura do Maduro, administrava a pobreza como uma metodologia de extorsão ao povo venezuelano. Por isso você vê tantos venezuelanos indo comemorar quando Maduro falava todas as asneiras que ele falava. Porque senão não come. Porque seria somente R$ 2,70 por mês de ingressos. Próxima. Agora, presta atenção nesse 2017 e 2018 foi o pior ano para os venezuelanos. Animais do zoológico foram sacrificados ou foram usados como alimentos. Famílias tiveram que deixar animais de estimação na rua por falta de recursos para alimentar eles. Hoje, há desabastecimento nos supermercados do país e as multinacionais saíram da Venezuela. Falta papel higiênico, sabonete, pasta de dente, macarrão, leite, água, café, arroz, frango, manteiga e medicamentos. No ano de 2021, os cidadãos venezuelanos perderam em média 10 quilos do peso por falta de alimentos, função da fome da população. E agora vem o comparativo. Olha isso aqui. Indicadores. Em 2013, o PIB venezuelano era de 371 bilhões. 2024, porque 2025 ainda não fechou, 120 bilhões. Ou seja, uma queda de 67%. Lula, isso é catástrofe humanitária. O PIB per capita, que era de 12.400, muito alto, bem mais alto que o brasileiro hoje está em $4.200, caiu 66%. O índice de desenvolvimento humano era de 0,77 e hoje está em 0,69. Quanto mais perto de 1, melhor. A produção de petróleo era de 3,2 milhões de barris por dia.
hoje não chega a 1 milhão de barris por dia. Ou seja, não adianta ter a maior reserva de petróleo do mundo. E a migração, que em 2013 era de 700 mil venezuelanos fora do país, hoje são quase 8 milhões de venezuelanos que saíram. E sabe por que saíram? Vendiam casas a menos de $5.000, deixaram famílias. Tem muitos venezuelanos que ainda têm medo de falar porque têm famílias na Venezuela. Mas agora vamos ao mais importante. Presta atenção nisso. Tortura por parte do Estado. 36.800 pessoas foram torturadas. Isso está no informe da ONU, tá? A ONU. Presos políticos, 17.400, dos quais 158 eram crianças, das quais algumas delas tinham deficiência física ou mental. Pessoas desaparecidas, 3.500. Aí não me sai muito. Execuções, como se fala? Execuções, está certo? Execuções extrajudiciais. Ou seja, gente que morreu sem nenhum tipo de processo. 10.185 pessoas. Assassinatos por protestar, 468. Violações de direitos humanos, 8.000. E meios de comunicação censurados ou fechados, 400. Cadê? Obrigado, Larissa. Abrimos aqui. Cadê os direitos humanos? Cadê a esquerda defendendo toda essa gente? Porque essa gente é humana. São pessoas. Não vou defender. Por que não defendiam? Começo contigo, Juliana. E aí? Eu não sei, a vontade que eu tenho é perguntar para a Luana Piovani o que ela tem para falar disso. Não, porque é uma palhaçada. Eles estão tratando como se fosse capturado um benfeitor da humanidade. Já reparou que o discurso está assim, daquele governador lá do Sul, aquele café com leite que não vai para um lado nem para o outro. Eu tenho pavor de gente em cima do muro. Eu detesto. Aquele dali é aquilo, não disse, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou, não, mas não quer mais. Não tem mais. Na captura do Maduro não tem mais. É isso aí. Adorei, porque eu não vi ninguém botando esses números igual você botou. Parabéns por esse trabalho, porque a gente tem que lembrar as pessoas, porque parece que está todo mundo sofrendo de amnésia. Né? Aí eu vi que tinha uma palhaça lá do PSOL, aí desculpa se não gosta de apelido, mas assim, não, pode falar, lá do PSOL, dizendo que ia pedir para o Maduro ser preso em casa. É uma loucura o que acontece, né? Olha, o Maduro já foi tarde, ainda que a gente saiba que isso não quer dizer que acabe, né, a ditadura lá, nem o chavismo, porque o exército está lá, as pessoas ainda estão lá, mas é muito simbólico e muito importante. E todas essas pessoas que foram sumidas, assassinadas, entende? Estão felizes. Só não está feliz quem não entende nada de geopolítica, quem não entende nada, quem não tem humanidade, só a esquerda caviar ridícula, sabe? Então, assim, eu acho que é um grande dia. A gente está vendo um momento na geopolítica muito importante, gente. Pablo Fernandes Fabrício disse, se um homem espanca a esposa e filhos dentro da casa, o vizinho que sabe disso tem duas opções, agir ou fingir que o problema não é dele. Quem essa consciência diria que o correto é respeitar a soberania da família? Perfeito. Com os países não é diferente. O Paulo Souza colocou um vídeo maravilhoso, pesquisando aí, entrevistando a um menino, muito legal, recomendamos isso. Boa. Mas aí eu venho, André, um dos argumentos da esquerda é que a soberania da Venezuela foi atropelada. Mas quem morreu foram 32 cubanos. Que eram da defesa cubana do Maduro. Imaginemos por um momento que no governo Bolsonaro tivesse 32 americanos fazendo a cobertura da segurança do presidente Bolsonaro. A esquerda está pavorosa. Essa discussão de soberania e Venezuela são coisas que nem aquele jogo. Eu sempre tinha um jogo quando a gente era criança, que você pegava um cubo e tentava encaixar num quadrado, né? Sim. Encaixar no lugar certo. E a gente, eu pelo menos, tentava encaixar, forçar, né, o cubo no quadrado para dar menos trabalho. Então, não dá para a gente fazer dessa maneira. Soberania só existe num país democrático. Não era o caso da Venezuela. Não era. E soberania só existe se for do povo.
Um ditador não tem soberania. Claro. Existia soberania nas mãos do Mussolini na Itália fascista ou nas mãos do Adolfo, né, na Alemanha. Não existia soberania. Por quê? Porque o poder estava todo ele concentrado em alguém. A soberania, não sendo do povo, não existe naquele lugar. Então, não dá para a gente pegar um conceito como soberania e tentar aplicar uma Venezuela que é ditada, que é comandada por um ditador ou por uma tirania. Então, essa discussão sobre o direito internacional, sobre etc., escurosamente a esquerda adora. Agora a lei passou a ser importante. Ah, sim. A lei não era importante até agora. Até ontem, o Moraes podia fazer toda e qualquer coisa em nome da defesa da democracia. Agora a lei passou a ser relevante para toda e qualquer coisa ser feita. Então, primeiro tem essa hipocrisia. E segundo, que é isso? Não cabe, não tem como discutir soberania num regime que é totalmente ilícito. Eu vi um meme ótimo esses dias que circulou pela internet, que era na conferência de alta, salvo engano, mas estava ali a Roosevelt, o Churchill e o Stalin, que era, enfim, aquela aliança esquisita que eles fizeram na Segunda Guerra. E aí um virava para o outro e falava assim, como é que a gente vai capturar? Precisamos capturar o Adolfo. Aí o outro falava assim, poxa, mas e a soberania da Alemanha? Eu vi, maravilhoso. Exatamente. Não existe. Então é uma discussão, uma conversa de louco. É uma conversa de louco, porque para você analisar o direito internacional, você precisa lembrar dos fatos. E os fatos aqui estão em lados opostos ao da possibilidade da aplicação desse direito internacional.